Nós queremos então ouvir a palavra de Deus, e para essa noite foi convidado o pastor Raniel Rocha, pastor da igreja Ceia em Ananindeua, uma igreja parceira nossa nos encontros de casais com Cristo. E o pastor Raniel, inclusive, já visitou essa igreja há muito tempo atrás, ainda quando era de madeira, no tempo do irmão presbítero Luiz, que foi o implantador desse trabalho aqui. Então a gente louva a Deus pela vida do pastor Raniel e queremos então orar para que Deus possa estar abençoando grandemente a vida desse servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti a vida do pastor Raniel, que, ó Pai, essa igreja seja edificada pela Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo, que o Senhor esteja usando poderosamente. Ó Deus, nessa noite, nós possamos ser desafiados a viver a Tua palavra cada vez mais, e sermos uma comunidade fortalecida no Senhor e na Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, abençoa, ilumina o Teu servo e o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Amém. É um prazer muito grande, queridos, estar com vocês hoje. Aniversário da igreja. E como o pastor falou, há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, não que esteja velho. Era jovem, mas no tempo de juventude nós chegamos a visitar a igreja bem no início mesmo. As filhas do pastor, acho que era presbítero na época, a Matiê e a Samara. Então nós conhecíamos e por esse motivo nós um dia resolvemos visitá-las. E foi um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Amém. Nós estamos aqui, queridos, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. A palavra de Deus. São 34 anos que os irmãos estão aqui na luta, debaixo de muitas provações, mas a certeza que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. E um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Hoje eu parabenizo a todos vocês, porque é uma vitória. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, que você pode acompanhar conosco na sua Bíblia, lá na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ler a partir do 3º versículo. Essa palavra Deus me deu há algum tempo e hoje é o momento que Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, um dos apóstolos que andou com Cristo, ele escreve as suas epístolas para os irmãos que estavam sofrendo perseguições, cristãos, judeus e não judeus, estavam dispersos. E ele então escreve para fortalecê-los, a sua primeira epístola. E nessa segunda epístola, o apóstolo Pedro, ele tem um objetivo ainda de fortalecer com relação ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja estava sendo perseguida através dos ensinos que na época acontecia. E eles falavam muito a respeito do conhecimento, falavam e pregavam de uma forma deturpada por causa da doutrina que estavam incutindo, essa doutrina que começou lá pelo 1º ou 2º século, de alguns escritores, que foi através de Clemente. O gnosticismo foi o primeiro a falar a respeito disso, e eles acreditavam que a salvação ela é obtida através do conhecimento, mas não o conhecimento que os apóstolos haviam pregado, não o conhecimento que Cristo havia deixado, mas eles faziam uma mistura entre as crenças místicas e o cristianismo, aquilo que Cristo pregou. E também falavam muito das filosofias, e eles faziam aquele sincretismo e começaram a incutir no meio do povo de Deus. E o apóstolo Pedro, com a preocupação que todos nós, como pastores, como mestres, como ensinadores da palavra de Deus e como membros, nós temos com relação à palavra de Deus. E o apóstolo Pedro então ele traz esta palavra da seguinte forma: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem
a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que é o mundo. Versículo 5, ele começa então a trazer alguns ensinamentos e algumas virtudes. Ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Queridos, em poucas palavras, eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Como nós sabemos, já falei há pouco, o objetivo do apóstolo Pedro era muito decisivo para a igreja da época. Como hoje, queridos, hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Hoje estamos vivendo um relativismo, estamos vivendo ensinamentos que têm deturpado a fé cristã. Estamos vivendo momentos em que as pessoas já não têm mais segurança, não têm certeza daquilo que creem, por causa exatamente dos ensinamentos que têm se discutido. E por incrível que pareça, as nossas crianças têm sido o alvo maior destes ensinamentos. Você pode pesquisar, você pode ver como tem sido a estratégia, que não é de agora, isso já vem de muito tempo. Nós observamos, porque até algum tempo atrás nós não tínhamos esta preocupação, estávamos desapercebidos, mas hoje você começa a observar os ensinamentos do passado. Eu me lembro de muitos ensinamentos quando jovem, e hoje eu percebo que atrás daqueles ensinamentos que recebíamos estava incutido uma forma de você não ter um crescimento cristão, pelo contrário, estar preso dentro das doutrinas e dos ensinos que nos separam de Cristo. Lembro muito bem que quando se falava de céu, de inferno, lá nas escolas, um dos professores chegou a dizer que isso aí era uma história, que não era a realidade, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio mal. E assim, eles desacreditavam daquilo que a palavra de Deus diz. E para nós aquilo ali era muito comum, porque era isso que ouvíamos. Mas quando nós atentamos para o que diz a palavra de Deus, nós vamos entender que o apóstolo Pedro, ele está dizendo algo que é muito importante para nós com relação à nossa fé. E a fé que aqui o apóstolo Pedro se refere aqui é a convicção ou a crença daquilo que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e também com as coisas divinas. A fé que um dia nós abracemos, aquilo que o apóstolo Judas, ele diz, a fé que foi entregue aos santos, essa fé que cada um de nós recebeu ou recebemos quando conhecemos a Cristo como Senhor. Foi através da fé que nós chegamos a Cristo. Tivemos ali no início a fé que nós chamamos de fé salvadora, a fé que nos conduziu à presença do Senhor. E esta fé, o apóstolo Pedro diz que ela não pode de forma alguma se tornar infrutífera. Ela não pode de forma alguma estar ali estagnada, porque infelizmente o que acontece? Na maioria das vezes nós temos o conhecimento de Cristo,
mas chegar um momento em que nós estagnamos na nossa caminhada cristã, nos acomodamos com tudo aquilo que está ao nosso redor, os poucos ensinamentos que nós recebemos dentro da igreja, porque nós sabemos que o tempo que nós temos é pouco, e aquilo para muitos é o suficiente, não se preocupam, não pesquisam, não estudam, e a fé vai começando a ficar infrutífera na vida dessas pessoas. E o apóstolo Pedro, ele tinha este cuidado, ele estava falando para os irmãos que estavam sofrendo perseguições, os irmãos que estavam dispersos, eles estavam longe do convívio da congregação lá de Jerusalém. Alguns judeus e alguns não judeus que haviam conhecido a Cristo através da pregação de Paulo estavam ali. Mas o apóstolo Pedro, ele se preocupa e diz, olha, que de forma alguma a nossa fé, ela pode estagnar. A nossa fé, ela precisa ser algo que tenha vida diária no nosso entendimento. A nossa fé precisa ser algo que nos impulsione a viver uma vida de acordo com os princípios que Deus estabelece. E ele então começa a dizer que nós precisamos acrescentar a nossa fé. A primeira virtude que ele nos apresenta é exatamente como nós colocamos a virtude, ou seja, a excelência moral, a bondade, o caráter do amor que deve ser estabelecido nas nossas vidas. Efésios 5:9, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito deste amor. E quando nós falamos dessa bondade, dessa virtude, dessa excelência que deve existir na nossa vida, uma excelência moral, ou seja, quando falamos de caráter do amor, nós estamos apresentando aqui eu posso até apresentar como um modo de ser de uma pessoa, a índole, a sua natureza, o seu temperamento, tudo isso está ligado à sua bondade, à sua virtude. E quando o apóstolo Pedro está dizendo que os cristãos, eles precisavam acrescentar, eles precisavam viver e trabalhar a sua fé, acrescentando esta virtude, ele estava falando que as atitudes e as suas ações, elas deveriam ser exatamente aquilo que eles haviam aprendido no princípio. Deveria ser exatamente os ensinamentos de Cristo. Deveria ser a forma que Cristo estabeleceu. Cristo foi o maior exemplo de vida cristã para nós. Ele no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele coloca ali uma relação que, se nós seguíssemos ou seguirmos aquela relação que ele apresenta, nós seremos cristãos melhores, nós seremos cristãos fervorosos, nós seremos cristãos que entenderemos exatamente o querer de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Pedro diz, olha queridos, no versículo, lá no início, a partir do versículo 5, você vai encontrar o apóstolo Pedro dizendo, pode procurar aí na sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. E quando o apóstolo Pedro aqui fala de diligência, ele está falando exatamente daquela forma ou da maneira que nós tratamos as coisas, com cuidado, com diligência. Nós não podemos ser precipitados, nós não podemos de forma alguma nos precipitar nas nossas atitudes, porque falando de diligência é o zelo que nós precisamos ter. E às vezes, por causa das nossas precipitações, nós muitas vezes, por sermos imediatistas, nós queremos as coisas para o momento, para já. Se não for do nosso jeito, não nos importa, não nos interessa. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos usar com toda diligência. Eu devo reunir, e essa reunião, ou seja, combinar as coisas, ajuntar as coisas. E eu devo reunir com todo cuidado e zelo. E o que eu devo unir com todo cuidado e zelo? Associar a minha vida cristã exatamente a bondade. E ele começa dizendo no texto que nós lemos, no versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Ele está dizendo que a minha fé, ela é uma fé progressiva. Ele está dizendo que a minha fé, ela a cada momento está
avançando. Ela não pode parar. Ela é algo vivo. Tem que ser algo que me faça caminhar. E aí eu devo reunir a minha fé, a virtude. E essa virtude que o apóstolo Pedro, melhor dizendo, desculpe, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é exatamente aquilo que nós precisamos ter, a nossa conduta. Às vezes, queridos, nós falhamos muito nas nossas condutas. Como cristão, falhamos na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Às vezes, por causa do nosso temperamento, do nosso caráter, nós falhamos, tomamos atitudes precipitadas, envergonhamos. Quantas vezes nós envergonhamos o Evangelho? Vou colocar aqui, entre aspas, porque o Evangelho mesmo é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas quantas vezes nós envergonhamos a nossa igreja? Por causa das nossas condutas, que não são condutas baseadas no que a palavra de Deus nos diz. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês estão distantes, vocês estão dispersos, vocês estão sendo perseguidos, mas que isto não seja um motivo para que vocês venham abandonar a fé, que isto não seja um motivo para que vocês venham envergonhar, mas vocês devem associar a sua fé à virtude. Mas ele diz ainda, e juntamente com a virtude, você também deve associar o conhecimento. E é interessante que quando ele fala do conhecimento, a doutrina que eu falei há pouco, o gnosticismo, eles ensinavam totalmente diferente. O conhecimento que eles falavam era exatamente aquilo que citei. Era um sincretismo religioso, alguns misticismos da época, filosofias e o cristianismo. Eles tentavam juntar tudo isso e mostrar que era a forma correta de servir a Deus, mostrar que esse era o caminho, que esta era a forma que eles deveriam tomar para si. E com isso estavam negando o sacrifício de Cristo. Com isso eles estavam negando, porque quando eles falavam que o conhecimento perfeito, a gnose, era quem era capaz de conduzir o homem a Deus, e eles tinham na mentalidade de que Deus criou o mundo de uma forma errada, de uma forma falível. Eles tinham vários conhecimentos, e isso estava incutido na cabeça do povo. E o apóstolo Pedro, diante desta situação, diante desta conduta, ele fala que precisava, na vida deles, um conhecimento, mas não era qualquer conhecimento. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele fala, para que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele estava falando de um conhecimento não progressivo, ele estava falando de um conhecimento pleno. É o conhecimento oida, porque existe na Bíblia, você vai encontrar conhecimento progressivo, que é o egnocate, e o conhecimento oida, que é o conhecimento completo. Você encontra o conhecimento progressivo em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo que você vai tendo experiências, mas o que o apóstolo Pedro estava dizendo naquele momento, vocês precisam ter convicção, vocês precisam ter um conhecimento pleno, vocês não podem viver uma vida a equilibrar-se, vocês não podem viver em cima do muro, vocês precisam experimentar através deste conhecimento progressivo que tem sido dado a vocês. Vocês precisam ter uma experiência real, vocês precisam acrescentar à fé de vocês o conhecimento pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, o apóstolo Pedro estava dizendo que não era o conhecimento que a doutrina estava pregando, o gnosticismo estava pregando, mas era o conhecimento pleno do Senhor. E às vezes, queridos, nós falhamos muito nisso, porque nós não temos o conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Falhamos porque nós não sabemos nem falar do amor de Deus. Falamos, eu sou salvo porque Cristo me salvou. Mas isso não é o suficiente.
Nós precisamos ter uma experiência, nós precisamos dia a dia, de uma forma progressiva, alcançar a perfeição. E o apóstolo diz que um dia nós chegaremos à estatura de varões perfeitos. Eu sei que não vai ser nesse mundo, é quando nós estivermos com o Senhor para sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, o nosso conhecimento, ele deve estar fitado no Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz que ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. E este prêmio, queridos, é dado àqueles que são vencedores. Aleluia. Mas eu tenho que entender ainda que para eu obter este conhecimento, eu devo dia a dia associar a minha fé. E como eu volto a repetir, a minha fé, ela não pode ser uma fé estagnada. A minha fé, ela precisa ser algo vivo dentro de mim, precisa arder no meu coração. Aleluia. Amém. Precisa arder dentro de mim, porque se eu não sentir o ardor daquilo que Cristo tem feito na minha vida, eu estarei estagnando a minha experiência, e a minha fé aos poucos vai se esvair. Mas o apóstolo Pedro, ele diz: olha, isto não é o suficiente. Vocês, além de acrescentar a vida de vocês, ou a fé de vocês, essa virtude, esse conhecimento, eles também precisam acrescentar o domínio próprio. Coisa difícil? É difícil. Domínio próprio, eu posso dizer, inclusive o apóstolo Paulo coloca como fruto do Espírito, lá no livro de Gálatas 5:22. Ele diz que o domínio próprio ele deve fazer parte, deve ser algo. Quando eu entendo fruto do Espírito, eu estou entendendo que é algo que eu preciso cultivar. Não é assim que a gente faz com uma árvore, uma planta frutífera? Nós precisamos plantar a semente ou a muda e cultivar dia a dia. Adubar, regar e estar ali todo o tempo cuidando, porque vai chegar o momento que ela vai nos trazer fruto. E vai nos trazer alegria pelo fruto que ela vai produzir. Assim mesmo é o fruto do Espírito. Ele precisa ser cultivado por nós. É uma ação nossa. O fruto é do Espírito. Mas eu, no caso do domínio próprio, preciso ter cuidado. Porque quando fala-se de temperança ou domínio próprio, eu posso dizer que é aquele autocontrole. E quando vem autocontrole, ou a palavra ekrateia no grego, que é de dentro para fora. E quando vem essa palavra de dentro para fora, o fruto do Espírito, essa atitude, as minhas atitudes diante de determinadas situações, elas precisam ser tomadas de dentro para fora, porque eu vou dentro de mim ver, julgar a atitude que eu vou tomar. Muitas vezes nós falhamos, e posso dizer todos nós, porque muitas vezes nós nos aborrecemos por pouca coisa, queremos brigar, não é? Nos aborrecemos, nos iramos por uma coisa às vezes tão simples. Não controlamos o nosso ímpeto, não controlamos as nossas atitudes, falamos coisas que não deveríamos falar, magoamos pessoas, agredimos com palavras, agimos como se Cristo não fizesse parte da nossa vida. E o apóstolo Pedro diz: olha, vocês precisam ter o domínio próprio. Sabe por quê? Porque eles estavam em perseguição, queridos. Quem está sendo perseguido vai ter atitudes agradáveis. É entendível? Claro que sim. Às vezes dentro da perseguição você toma atitude que não deveria tomar. E o apóstolo Pedro estava falando para uma igreja que estava vivendo em perseguição, mas ele diz: olha, diante das perseguições, diante das tribulações, dos problemas que vocês estão vivendo, vocês precisam ter cuidado, vocês precisam ter um autocontrole das suas atitudes, porque se você não tiver um autocontrole, você vai falhar. E nós sabemos que essa atitude, esse autocontrole que sai de dentro para fora,
ela refere-se exatamente à negação e disciplina da vida do nosso ego. Por que o nosso ego? Porque é através do nosso ego, nosso eu. O apóstolo Paulo, inclusive, muitas vezes diz que nós devemos mortificar o velho homem com as suas paixões, devemos mortificar o nosso eu. E aqui, quando fala-se desse autocontrole, eu tenho que entender que é uma negação e disciplina da minha vida pregressa, do meu velho homem, do meu ego, as minhas atitudes. Se no passado eu era uma pessoa explosiva, uma pessoa que não conhecia Deus, mas tomava atitudes e brigava, fazia coisas horrendas, eu tenho que lembrar que hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E quando Cristo vive em mim, eu tenho que entender que essa vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E essa fé, ela me leva a negar as minhas atitudes errôneas, me leva a negar meu eu, o meu ego, quando tudo está contra mim, quando tudo tenta me derrubar, quando tudo me faz querer fazer com que o meu velho homem venha à tona. Eu preciso negar esse meu desejo, eu preciso colocar aos pés da cruz e dizer: Senhor, a minha vida é tua. Amém. A minha vida é tua, te pertence. Então eu não posso agir como agia no passado. E o escritor de Provérbios, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 16, versículo 32, ele diz algo interessante. Provérbios 16, versículo 32, ele diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por que melhor? Porque quem domina o seu espírito domina todo o seu corpo. Quem domina o seu espírito domina as suas atitudes. Quem domina o seu espírito, ele pode saber que ele é vencedor, porque ele está conseguindo mortificar o velho homem com as suas paixões. Ainda em Provérbios, o capítulo de número 25, versículo 28, veja o que diz aí. Capítulo 25, versículo 28 de Provérbios, ele diz da seguinte maneira: 25, 28. Deixa eu só colocar aqui. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Por quê? Porque quando nós não temos domínio próprio, nós ficamos sem fortaleza. Quando nós não temos domínio próprio, nós estamos à mercê dos nossos desejos. Quando não temos domínio próprio, nós estamos frágeis. E o apóstolo Pedro, ele diz: olha, vocês não podem de forma alguma deixar de acrescentar à fé de vocês o domínio próprio. E é interessante que tem um texto da Bíblia que é muito claro quando fala-se de domínio próprio. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19. Eu vou ler aqui, que diz: as escrituras mostram-nos o verdadeiro caminho do domínio próprio. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O que é que o escritor de Deuteronômio está dizendo? Ele está falando que nós temos o poder de escolha. Nós temos responsabilidades para escolher aquilo que nós queremos. E é interessante que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele mesmo nos orienta e diz: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vida e morte. Mas Ele nos aconselha: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Essa escolha, querido, cabe a nós fazer. Ninguém pode escolher por nós. Ninguém pode escolher aquilo que nós devemos fazer ou queremos fazer.
Então, tudo isso está relacionado ao meu autocontrole. Eu posso tomar atitudes que desagradam a Deus? Posso. Não devo, mas posso. Mas eu prefiro tomar atitudes que engrandeçam o nome do Senhor. A escolha está nas minhas mãos, querido. Nós ainda vemos quando Aristóteles ele escreve assim: a vitória mais difícil é a vitória sobre o eu. E é uma verdade. A vitória mais difícil que nós temos é contra nós mesmos. Porque o desejo é latente. O desejo muitas vezes é forte. É algo que para nós parece irresistível. Mas o praticar é muito fácil. É muito fácil você praticar, porque é a questão de escolha. E quando nós entendemos que se nós formos vitoriosos contra nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas ações estiverem debaixo do nosso autocontrole, nós podemos dizer que nós somos vencedores. Amém. Porque isto é que a palavra de Deus nos garante. Nós temos também o apóstolo Pedro dizendo que eu devo acrescentar a minha fé, não só a virtude, não só o conhecimento, não só o autocontrole ou o domínio próprio, mas eu devo acrescentar a perseverança. Queridos, perseverança é a longanimidade, é a paciência, é você ter uma perseverança do amor de Deus na sua vida, é você ser longânimo, é você ter um temperamento longo com relações àquilo que você vai assumir ou que você vai tomar como atitude. Às vezes nós, por não sermos perseverantes, perdemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Por não sermos aquela pessoa que tem um temperamento longânimo, que vai esperar o agir de Deus, nós não somos mais abençoados por isso. Como eu falei no início, nós temos infelizmente a questão de sermos imediatistas. Só se for para agora, se não for, não serve. Mas a Bíblia nos manda ser perseverantes. E por que o apóstolo Pedro está dizendo para que os irmãos fossem perseverantes? Porque ele sabia que a luta estava acontecendo, mas a vitória o Senhor ia realizar na vida deles. Amém. Eles estavam passando perseguições, que muitos cristãos foram entregues à morte, foram traídos, muitos cristãos sofreram. Nós temos a história de Policarpo, eu acredito que uma das mais belas histórias da história da igreja, lá do cristianismo. Quando ele estava prestes a morrer, o imperador deu a oportunidade de ele negar a fé em Cristo, mas ele chega a dizer: olha, há 86 anos eu sirvo ao Senhor, ele tem sido tão bom para mim, como eu poderia negá-lo agora? E disse que ele foi tocar no fogo, mas o fogo não conseguia queimá-lo, e de repente os soldados vieram e o atravessaram com as espadas. Mas ele não negou a fé, porque ele sabia que toda perseguição iria chegar ao fim e ele iria estar com o Senhor. Amém. Ele foi longânimo, ele teve aquele temperamento longânimo, ele foi capaz de entender que as leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o eterno peso de glória que está reservado para nós. Aleluia. Amém. E isso, queridos, é porque nós precisamos ter esta temperança, mas nós temos que aprender a viver sem murmurações e rebeldia. Sabe por quê, querido? A murmuração foi o pecado do povo de Israel que não nos fez chegar à terra prometida. Todos eles murmuraram, foram rebeldes. A Bíblia diz que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Eles foram rebeldes, murmuradores, questionadores, e não chegaram a terra prometida. Mas quando nós entendemos que na nossa vida cristã, na nossa fé, nós precisamos acrescentar, somar a nossa fé, essa temperança, somar a nossa fé, esse temperamento de espera, de longa espera muitas vezes, porque nós precisamos entender que eu não devo ficar murmurando. Se está sofrendo, tem uma música
música da pastor Cassiano, se está sofrendo, louve, não é? A Bíblia diz que quem está alegre cante louvores, e quem está triste ore. Mas nessa música ela diz que, passando por tribulações, louve ao Senhor. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles poderiam muito bem estar murmurando, serem rebeldes, que achando, Senhor, eu te sirvo porque eu estou aqui preso. Tem muitos cristãos que dizem isso, né? Senhor, eu sou teu filho, eu sou fiel, eu faço isso, faço aquilo. Por que eu estou sofrendo? Isso faz parte da vida, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Quando alguém te oferecer um evangelho que não está dentro dos padrões daquilo que a Bíblia apresenta, fuja desse evangelho. Quando alguém te oferecer um evangelho que você vai deixar de sofrer, corra longe, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Foi o próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas ele quer dizer, tem de bom ânimo, eu venci. E quando eu escuto essa expressão, eu venci, subentendo que eu também vou ser vencedor. Porque a Bíblia diz que eu estando em Cristo, eu sou nova criatura. Que eu estando em Cristo, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. E Ele chega a dizer, sem mim, nada podeis fazer. Então eu preciso entender. O apóstolo Pedro, na sua palavra de edificação, ele ainda diz, olha, você deve acrescentar não só as virtudes, o domínio próprio, mas vocês precisam acrescentar também a piedade. Na concepção hoje, as pessoas, piedade é fazer o bem, não é? Aquele homem é um homem piedoso, ele dá esmolas. Mas querido, não é isso que piedade significa. Piedade, sabe o que é? É amor e respeito às coisas religiosas. É o trabalho que nós prestamos para o Senhor. O apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, lá no versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando eu entendo que piedade é o trabalho, é o serviço que eu presto a Deus, eu não posso ser negligente, eu não posso negar o serviço que Deus confiou a mim. Não é apenas a minha religiosidade, porque religiosidade não nos leva a canto algum, mas nós precisamos entender que eu tenho que ter devoção pelo trabalho que Cristo tem confiado em minhas mãos. Amém. E é interessante que Cristo chamou todos nós, Ele não excetuou nenhum de nós. E alguém pode dizer, mas eu não sei o que eu sei fazer, eu não sei para que Cristo me chamou. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acabamos de ver isso aqui sendo realizado. Ele disse lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele nos deu uma tarefa, Ele nos deu uma chamada geral. Então, quando eu falo de piedade, tudo isso está envolvido, tudo isso está no meio, está embutido na minha piedade. E de que forma eu estou fazendo a obra de Deus? O que eu estou fazendo? Se eu tenho feito como zelador, eu limpo a igreja, eu devo limpar com zelo e com dedicação, sabendo que o trabalho não é dos homens, não é para o pastor Evandro, não é para os irmãos, mas é para o Senhor. Ainda que sejam as mínimas coisas que eu faço na obra de Deus, eu tenho que lembrar e fazer com zelo, porque isto está ligado ao meu trabalho. E piedade, queridos, é isso. Eu saber da forma como eu sou devoto ao Senhor meu Deus. E isso não está limitado somente à igreja, templo, reunião, mas está limitado à minha casa. Como eu sou na minha casa? Sou um bom esposo? Sou uma boa esposa? Como é que eu sou com os meus filhos? Porque tudo isso é trabalho cristão. Nós somos os nossos primeiros discípulos, são os da nossa casa. Os nossos primeiros seguidores são os que estão conosco, os nossos filhos, porque nós temos a obrigação de ser sacerdotes do nosso lar, ensinar as verdades divinas, ensinar aquilo que Deus tem para nós e para a nossa família.
saber que os nossos filhos são bênção do Senhor. Quando muitos aí, esse progressismo diz, esse feminismo diz que os filhos é um peso para a mulher, mas a minha Bíblia diz diferente, que os filhos são bênção do Senhor. Aleluia. E uma mulher, ela é abençoada, porque ela é capaz de gerar vida, gerar filho. E o apóstolo Paulo diz que a mulher será salva gerando filhos. Só a mulher pode fazer isso. Só a mulher pode gerar vida dentro do seu ventre. E isso é uma dádiva divina, você mulher. É uma dádiva que Deus te deu e ninguém pode tirar. O seu filho é bênção do Senhor. O seu filho é bênção de Deus. Amém. E tem tantas mães que maldizem os seus filhos. Mas que nós possamos entender que também isso é trabalho de Deus. Porque a nossa primeira igreja está em casa. E o apóstolo Pedro diz ainda que eu devo acrescentar a minha fé com amor fraternal. Diz que amor é esse? A Bíblia apresenta-nos dois tipos de amor. Quem não sabe quando vai estudar que tem alguns tipos de amor. Alguns a Bíblia não apresenta. Como por exemplo o amor eros, amor entre duas pessoas do sexo oposto. A Bíblia não trata muito bem disso. Mas ela fala do amor fraternal. O que é amor fraternal? É amor entre eu e meu irmão. É entre eu e cada um de vocês. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse foi o mandamento que Jesus falou para aquele escriba, doutor da lei. E ele dá a parábola do bom samaritano. O samaritano era a única pessoa improvável de ajudar aquele homem, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Mas o sacerdote passou e não ajudou. O levita passou e não ajudou. Mas o samaritano, que talvez na concepção da maioria dizendo, esse aí vai morrer porque ele é judeu. E você lê isso lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus está falando para a mulher samaritana na sua conversa. Os judeus não se comunicam com o samaritano. Isso desde o Antigo Testamento, desde lá de Jeroboão. E aí o que você vê? Aqui o apóstolo Pedro diz, olha queridos, vocês devem desenvolver na vida de vocês o amor fraternal. Vocês devem lembrar que vocês são judeus, mas aí também tem gentios. Cristo fez um povo só quando morreu na cruz. Acabou a separação, judeus e gentios. Agora é o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe separação. E quando isso acontece, eu preciso desenvolver na minha fé o amor fraternal. Eu devo amar sem restrições. Eu não devo estar fazendo favores, esperando troco. Jesus mesmo diz, o que adianta você fazer o bem para aquele que vai te devolver, né? Jesus disse isso. Que louvor nisso! Mas ele fala do amor fraternal, aquele amor que nós precisamos ter entre irmãos. Sim. E o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Pois é como óleo precioso derramado na cabeça, que desce sobre a barba de Arão e vai descendo até as suas orlas, e ali o Senhor ordena a bênção, aleluia. É quando o Senhor ordena a bênção, porque há amor no meu coração. Eu não estou privado de amar o meu próximo, eu não estou privado de amar o meu irmão. Muitas vezes nós fazemos separação, não, porque eu sou de tal igreja, eu sou de tal denominação, eu não tenho contato. Que besteira, porque nós vamos todos morar no mesmo lugar, nós vamos morar no céu, aleluia. E por fim, o apóstolo Pedro diz, olha queridos, acrescentem a tudo aquilo que nós já falamos, acrescente o amor. Mas já não é mais o amor entre irmãos, mas é o amor de Deus, o amor volitivo, o amor que não espera troca, é o amor divino, o amor devocional, o amor que está baseado no caráter de quem ama de verdade.
Esse é o amor. É por isso que o apóstolo Pedro faz diferença, o amor fraternal e o amor ou a caridade. E essa caridade é aquele amor volitivo que eu faço sem esperar retorno de ninguém. É o amor que Deus, como diz o apóstolo Paulo, tem derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. É este amor que nós precisamos desenvolver dia a dia. É este amor que nós precisamos ter. Porque se você for lá, o apóstolo Paulo dá uma relação, capítulo 13 de 1 aos Coríntios: se eu não tiver amor, serei como o sino que tinha. E ele vai dando uma relação, aí lá no finalzinho ele diz: permaneça, pois, a esperança, a fé e o amor, e o maior destes é o amor. Porque se eu não amar, eu não posso amar o meu próximo. Se eu não amar, eu não posso acrescentar à minha fé a piedade. Porque se eu não amar, eu não posso de forma alguma ter a perseverança, a longanimidade. Porque se eu não amar, eu não posso ter o domínio próprio. Porque se eu não amar, eu não posso ter o conhecimento pleno de Deus. Porque se eu não amar, eu não posso ter de forma alguma o meu caráter cristão. Se eu não amar, queridos, eu não posso ter a virtude dentro de mim. E o apóstolo Pedro encerra este texto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Nós estamos encerrando a partir do versículo de número 8. Olha a conclusão que o apóstolo Pedro traz para nós: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, não pode estagnar, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu quero ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, todas essas virtudes precisam ser acrescidas à minha fé. Se eu quero ter o pleno conhecimento e não quero ser uma pessoa que não produz o fruto, eu preciso acrescentar isto à minha fé. E olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E quando ele fala aqui que com diligência é com zelo, eu devo procurar todas essas coisas e cada vez mais confirmar a minha vocação. Sabe o que é vocação? Chamada. Todos nós temos uma chamada, eu falei no início. Eu e você temos uma chamada divina. Eu devo confirmar a minha vocação e a minha eleição. E a eleição é o fato de eu entregar-me inteiramente e saber que o Senhor vai ter cuidado de mim, que o Senhor vai agir através de mim, que eu serei um canal de bênçãos para todas as pessoas que se aproximarem de mim. E olha o que ele diz, finalizando no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se eu quero chegar na glória com o Senhor, eu preciso acrescentar isso à minha fé. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde para sempre. Amém. Amém.